Sejam bem-vindos ao Podped. Eu sou a Gabi, ela é a Linelli e essa é a sua nova rede de apoio. Hoje estamos aqui com a nossa convidada especial, doutora Ju. Pode se apresentar para o pessoal, por favor, que não te conhece. Olá, tudo bom? Obrigada pelo convite, meninas. Eu sou a Ju, sou fisioterapeuta obstétrica, doula, trabalho nessa área de gestante, vai fazer mais ou menos uns 7 anos, né? Então, quando eu me formei lá em 2015, a gente não falava muito dessa área de saúde da mulher, a gente falava da saúde da mulher vinculada à doença, nunca vinculada ao parto. Aos poucos, Isso foi a mudando. obstetrícia foi entrando no meu coração, e aí, em 2011, na minha primeira pós-graduação, ela entrou para ficar. Minha primeira pós-graduação é em acupuntura e medicina chinesa. Eu comecei um projeto voltado para o bem-estar da gestante no primeiro trimestre, no segundo trimestre, com todas aquelas queixinhas que vinham aparecendo. E quando eu vi, eu entrei nesse mundo. E aí, em 2015, realmente, eu mergulhei de cabeça. Nós não falávamos ainda sobre fisioterapeutas em sala de parto, principalmente aqui na Baixada, que é um tema muito novo, é um tema muito recente. E a gente começou engatinhando, fazendo um curso de doula, fazendo um cursinho de educação perinatal, coisas que deixavam a gente entrar no hospital, fazer o nosso serviço, mas sem ser propriamente dito a fisioterapia obstétrica. Em coisa de 5 anos atrás, a fisioterapia obstétrica começou a ganhar espaço, começou a ganhar mercado, veio com a fisiopélvica, tratando a parte das incontinências urinárias, tratando a parte dos probleminhas decorrentes à gestação. E hoje a gente já tem uma área da fisioterapia na saúde da mulher que é totalmente voltada para a obstetrícia, que é a área que eu me encontro há mais ou menos 2 anos já, onde eu acompanho o desenvolvimento do corpo dessa mulher durante todo o ciclo gravídico puerperal. Então, elas começam em torno de 9 semanas, 12 semanas. Se o primeiro morfológico acaba dando algum probleminha, elas começam depois do segundo morfológico. Mas esse acompanhamento ele é feito de acordo com cada ciclo da gestante até ela voltar mais ou menos ao trabalho depois de 4, 6 meses pós-parto. Muito legal. E qual que é a principal diferença do trabalho da doula com a fisioterapia obstétrica? Ótimo. É importante a gente falar um pouquinho dessa diferença, mas eu acho que não tem como a gente falar que é fisioterapeuta obstétrica sem falar que é doula. Sim, andam juntos. Porque elas andam juntas. Então, assim, as diferenças são dinâmicas. Então, a doula ela tem um curso preparatório, alguns lugares fazem uma imersão onde essa mulher vai em vários ciclos nos cursos, outros são cursos mais curtinhos, onde ela visa o bem-estar da mulher, mas sem aquele conhecimento profundo da biomecânica, da fisiologia, sem aquela coisa de se preocupar até mesmo com a fisiopatologia. A doula, propriamente dita, é uma mulher que acompanha. Tá. São as antigas, quando a gente vê aquelas imagens antigas de salas de parto, de mulheres parindo, a doula era como se fosse uma ama de companhia da gestante. Hoje, a doula ela tem um papel mais informativo do que curativo. A fisiobstétrica, ela pega essa parte da doula de informação, de tornar as coisas mais humanas, Sim. porque eu brinco que eu precisei do curso de doula para me tornar a profissional que eu sou hoje, para me tornar um pouco mais humana. Mas ela também pega, a fisioterapia, ela também pega essa parte doença, cura, cuidado. Então, assim, a gente hoje, como fisiobstétrica, consegue sentar com um médico e falar assim, eu consigo ajudar a sua gestante de alto risco. Legal. Eu consigo dar estabilidade, vamos trabalhar juntos. A fisiobstétrica ela tem esse papel, ela tem essa bagagem teórica nas Ela costas. faz esse amparo, né? Exatamente. E até para os médicos, a gente acaba vendo que quando tem a fisiobstétrica na equipe, é uma coisa muito gostosa, que a gente tem fisiobstétrica, a gente tem doula, a gente tem enfermeira obstetriz, tem pediatra, e cada uma tem o seu papel
mas a fisio-obstétrica ela acaba tendo um nuance onde ela gira em torno de todos os profissionais, onde a gente consegue ter uma conversa e pensar no bem-estar daquela mulher. Até mesmo porque essa mulher vai para o consultório uma vez na semana, 2 vezes na semana. Tem casos de final de gestação que eu vejo a mulher 4 vezes na semana no meu consultório. Então, a gente tem essa proximidade maior com ela. E como é que funciona a analgesia não medicamentosa ali na hora do parto? Já é um preparo que a gente começa em consultório. Hoje, a analgesia não medicamentosa ela pode ser tratada por qualquer profissional que atue no parto, na sala de parto, não só pela fisioterapia. Nós temos um artifício, que é o único da fisioterapia, que é o aparelho de TNS, mas as outras coisas que são universais, como a água quente, o banho de imersão, o banho de aspersão, que é quando a gente trabalha com jatos de água direto na coluna da mulher para aliviar a dor, ou na barriga para estimular a contração. Outra coisa que a gente também usa muito em trabalho de parto para alívio da dor, por incrível que pareça, é o movimento. Então, a gente sabe que hoje 100% das mulheres, quando elas têm dor, elas evitam ficar deitadas. Sim, sim. Né? Vocês que acompanham sala de parto, vocês acabam chegando e vendo a mulher em posições que a gente fala, meu Deus, como é que ela está Ou nessa caminhando posição? no corredor. Né? Ou caminhando pelo corredor. Então, assim, essa parte universal, qualquer profissional de atuação do parto pode ter. O fisioterapeuta, ele entra com a parte um pouquinho mais intervencionista, entre aspas, né? Sim. Bem entre aspas. Porque a gente pensa assim, o bebê ele tem uma altura, que a gente fala, né, dos planos de Delis. Então, uma parte ele está na pelve verdadeira ou ele está na pelve falsa. Em cada momento tem um determinado movimento, tem um determinado posicionamento de perna. Durante o preparo fisioterápico em consultório, a gente já trabalha com essa mulher todas essas posições. Eu costumo brincar que a mulher que faz acompanhamento de parto comigo, ela consegue se virar bem sozinha, ela e o marido, se eles prestam. Ela entende melhor, né? O marido, principalmente, se ele presta atenção. É que eu não trouxe a minha pelve, mas eu tenho uma pelve no consultório que eu mostro para ela. Eu falo assim, senta no seu bumbum, senta nos ossinhos do isquio, vê o que está acontecendo, gira a perna para fora, gira a perna para dentro. Aí eu pego a minha pelve, pego uma boneca e eu vou mostrando O que os acontece. posicionamentos do bebê e como é que facilita. E durante a própria consulta, a gente vai entrando nessa imersão de parto. Então, o método de analgesia natural, ele está aí para ajudar, ele está aí para acrescentar, mas a gente não pode esquecer que é um direito da mulher ela escolher se ela quer ter esse método como primeira opção. Às vezes, ela, como primeira opção, quer se garantir com a analgesia medicamentosa. E tudo bem. Tá no direito dela. Está no direito dela e ela está preparada fisicamente para essa analgesia medicamentosa. Você consegue assim já identificar qual é a parte ali do trabalho de parto que vai doer mais para você já poder intervir antes? Tipo, você já sabe qual a posição que o bebê está, qual a experiência assim, de acompanhar os partos, qual é o momento que elas não aguentam mais a dor. Normalmente, a gente brinca, né, que a hora da covardia de algumas mulheres é quando o bebê está realmente fazendo aquele giro para entrar na pelve. Então, a gente fala que ele está num plano zero, ele está bem no meio do caminho, e é a hora que ela grita que ela não quer mais, é a hora que eu escuto ela falando pro marido, manda ela embora, eu não quero mais ela aqui. Tira ele logo. Tira ele logo, é a hora que o anestesista precisa realmente ser chamado, só que em consultório a gente já tem um bate-papo com esse casal. Então essa mulher ela já traz a ideia dela, do tipo, olha, eu não vou querer analgesia de jeito nenhum, nem que eu implore. Sim. Você tem certeza? Nem que eu implore é complicado, né? Você tem certeza? Você está certa disso? Exatamente. Companheiro, marido, você está preparado? Você está entendendo? Porque Às ela vai, vezes- ela vai te bater. Que às vezes o marido assusta também, né? O acompanhante. Muito. Se ele não tá esperando aquele momento de dor, né? Muito. 100% deles, eles dão aquela apavorada. E é muito engraçado, porque eu trago eles para o meu consultório com 34 semanas. Ah, muito legal. E aí eu dou uma chuva de informação, e aí eu saio falando para eles assim,
Eu brinco que é um podcast que eu falo com ele. Eu fico 2 horas falando e eu começo a conversar sobre todas as situações que podem acontecer num trabalho de parto, principalmente nessa hora da covardia. Então, eu já tive mulher que gritou, eu já tive mulher que bateu, eu já tive mulher que vomitou, eu já tive mulher que estava todo mundo conversando. E aí, a contração vinha, ela fazia assim... Shh! Todo mundo tinha que ficar quieto, mudo, e aí ela voltava como se nada tivesse acontecido. Então, o marido ele tem que estar preparado para esse momento também. Não é só... A fisioterapia obstétrica ela não é só da mulher. Ela é uma fisioterapia para a família, para todos que vão vivenciar aquele momento. Eu já peguei uma que mordeu o braço do marido. E ele ficou assim, e todo mundo assim, meu Deus, cuidado, você vai arrancar um pedaço do braço. Ele, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Ele ficava mal Meu primeiro parto... Primeiro não, foi o meu segundo Eu já levei parto. uma mordida também. Eu tomei uma mordida. Tava ali esperando o bebê, a mulher mordeu meu braço. Eu tomei uma mordida. Ela me abraçou, e aí veio a contração, eu inocente. Primeiro, segundo parto, não sabia nem o que esperar. Sim. Aquela coisa de querer acolher mesmo, de Sim. vem aqui que eu vou te ajudar. A contração veio, ela veio com a boca aqui no meu ombro. E mordeu. Mordeu. E acontece. Acontece, não tem o que acontece fazer. muito. É instintivo. A mulher tem dor. Mas, assim, uma dica que eu dou é não mordam. Deixem a boca sempre relaxada. Isso aí. Quanto mais a boca estiver relaxada, melhor para a passagem do bebê, melhor para o alívio de dor. A respiração é uma coisa que a gente trabalha muito. Elas Ajuda gostam bastante. de morder toalha também, né, às vezes. Só que se a gente for pensar no princípio da fisioterapia, que é uma coisa que eu trabalho muito com elas, que é o princípio das fáscias, a gente tem uma fáscia que recobre toda essa parte anterior do corpo, que acaba ligando garganta e períneo. Se a gente trava a boca, a gente trava lá embaixo. Então, a nossa ideia é sempre deixar essa mulher mais relaxada, por isso que ela grita, por isso que ela fala, por isso que ela vocaliza, que também é outro meio de analgesia natural. Sim. É outra coisa que a gente trabalha muito em consultório. Às vezes a gente está passando pelo corredor do hospital, a gente só escuta aquele grito super agudo. Ah! Eu falo, gente, que vontade de entrar nessa sala e falar que não é assim que ela tem que gritar. Tem que ensinar a gritar. Tem que ensinar a gritar, ela tem que gritar para dentro, ela tem que trazer, ela tem que vocalizar, ela tem que usar o diafragma. Ela não tem só que gritar. É, porque na hora do trabalho de parto, a gente tenta explicar isso. Só que elas não escutam nada que a gente fala. E aí fica aquela gritaria, fica tudo descoordenado. E aí não acaba não ajudando, né? E é aquilo que a gente conversou, né, antes. A fisioterapia ela tem que ser um bem de prevenção primária. Ela não pode vir só na doença. A gente tem que começar a mudar. É um paradigma muito grande esse. Quando eu falo que eu trabalho com fisioterapia obstétrica, quando eu comecei a falar, né, a assumir a fisioterapia, eu falava assim, mas gestante tem muita dor, né? Tem muita dor, mas não é só dor que eu trato. Sim. Né? A fisioterapia obstétrica, o principal benefício da fisioterapia obstétrica, no meu ponto de vista como profissional e como mulher, é você segurar as adaptações do corpo. É você deixar aquela mulher mais preparada para tudo que pode acontecer, né? Para o pós-parto. E para o pós-parto. Hoje, a gente tem... Vocês, como pediatras, vocês sabem, a maternidade ela é muito solitária. Demais. As mulheres são muito julgadas. E a via de parto é uma coisa que faz elas se sentirem julgadas ainda, infelizmente. Então, assim, eu falo que eu preparo a mulher para o puerpério. É para isso que ela tem que estar preparada. Ela tem que estar preparada para, se ela for médica e ela quiser voltar a trabalhar e dar os plantões dela em 2 meses e ela tiver uma cesárea, ela vai voltar. Se ela tiver um parto normal e ela tiver mais 3 filhos para criar, ela também vai voltar ao normal. É isso, a fisioterapia obstétrica é você trabalhar com todas as modificações que o corpo sofre no decorrer de 40 semanas e você pegar essa mulher e falar assim, sua barriga acabou, querida. Agora seu cérebro ele tem que se arrumar do dia para a noite e a sua curvatura da lombar, que estava super acentuada, não está mais, o seu centro de gravidade que estava para frente não está mais, toda a força que você fazia em pernas para sustentar o seu corpo, você não vai fazer mais e você vai fazer no braço. Você vai fazer nas costas, porque você vai começar a dar de mamar. Sim. O leite vai descer, o peito vai pesar, e aí quando você vê, você tá assim, ó. Você vê aquela mulher assim, parecendo um C no seu consultório, no puerpério, e aí a gente entra numa outra que eu falo que trabalhar com grávida é uma viagem muito grande, que se deixar eu fico 5 horas falando sobre isso. Porque a gente vai vendo o emocional da grávida também.
você vê como ela vai se transformando de acordo com cada fase que ela vai passando. Exatamente. Desde quando ela descobre a gravidez, as preocupações da escolha do parto, o O corpo puerpério. fala pra gente. Então, quando a gente tem esse vínculo com a mulher, a gente consegue perceber. Então, aquela mulher que já chega no consultório com a cabeça baixa, com o ombro baixo. E a gente é obrigada a fazer algumas perguntas em consultório, do tipo, sua gravidez foi desejada? Quando a gente vai acompanhar parto, são perguntas que a gente tem que fazer. E às vezes a mulher, só o fato de você perguntar, ela se culpa, né? Exatamente. Então, foi uma gestação desejada? Foi desejada, mas não foi planejada. Então, a gente vai trabalhando com os medos dessa mulher. E é onde eu falo que é uma faceta muito grande do fisioterapeuta, é conseguir trabalhar com uma equipe muito grande. Então, é assim, às vezes eu chego no meu consultório e falo, essa mulher ela tem diabetes gestacional, a gravidez não foi desejada, então ela precisa de um personal training que vai ajudar ela na parte, né, aeróbica, que eu não consigo dar no consultório, ela precisa de uma nutricionista, ela precisa de uma psicóloga. Eu acho que, ao contrário de outros profissionais, o fisioterapeuta ele tem essa gama, ele tem esse leque, ele tem essa coisa do vamos prestar atenção nessa mulher mesmo. Olhar como um todo, vamos né? olhar nela como um todo. Eu não quero olhar uma coluna, eu não quero olhar um braço. Óbvio, uma coluna, não tem como eu ter uma gestante e não pensar naquela coluna. Mas hoje, dificilmente, eu penso numa coluna só. E qual que é o principal papel da doula e da fisioterapeuta naquela mulher que deseja ter uma cesárea? A gente muito se fala sobre o parto normal, a preparação, mas e aquelas mães que desejam ter o parto cesárea? Qual que é o principal papel da fisioterapia e da doula? Ótimo, vamos falar um pouquinho da doula. A doula ela tem um caráter informativo. Então, quando você procura uma doula, você não procura uma doula porque você quer uma cesárea. Sim. Né? Então, o papel dessa mulher, dessa doula, qual é? É informar a gestante sobre tudo e encaminhar ela. Olha, tudo bem, você quer uma cesárea? Você quer uma cesárea por escolha clínica ou por medo? Porque também tem essa pergunta. Tem. Se for por medo, a gente começa a conversar, a doula vai falar os benefícios do parto normal para o bebê, os benefícios do esperar a mulher entrar em trabalho de parto para aí sim fazer uma cesárea. Se for uma questão clínica, não tem discussão. Essa doula ela tem que dar todo o aparato emocional. Não é tratar, mas é estar lá. É ser ombro. Sim. É ser amiga. É ser aquela visão de fora. Aquela pessoa que vai falar assim, essa mulher vai estar recém-operada, ela tinha uma doula, então ela tinha o desejo do parto normal. Ela provavelmente tem uma estrutura, né, onde o marido também vai precisar de apoio, o marido também vai precisar de informação. Então, o papel da doula é um papel mais doce, é um papel de transformar realmente aquela situação da cesárea num momento único e orientar essa mulher ao aleitamento, ao benefício da Golden Hour. A gente sabe que dentro de plantão, essa parte, né, que deveria ser uma parte do pediatra, de orientar, vocês não têm tempo. Então, a demanda é alta. A demanda é super alta. Então, um plantão de um hospital público, uma média de parto normal por plantão é o quê? Uns 20. Por aí. Como é que um ser humano vai dar demanda? Então, o papel da doula é esse, é orientar, é acalmar a situação. A doula ela não tem o poder de discutir clínica. A físio, ela já tem um papel mais mecânico da cesárea. Então, assim, a gente explica, olha, você vai fazer uma cesárea, o motivo vai ser clínico, eu vou entrar na sua cesárea. Quando a gente tem uma afinidade com alguns médicos, a gente já pede para fazer um determinado tipo de curativo, onde a gente sabe que a gente vai entrar com um laser para ajudar na cicatrização da cicatriz, onde a gente vai entrar com um taping que ajuda a dar uma propriocepção da musculatura abdominal para essa mulher não ficar com aquele abdômen, com aquela diástase que já existe, mas para não vir a se tornar uma diástase patológica, onde a gente observa que a mulher vai ter uma redução dos gases, estimular essa mulher a levantar logo após as primeiras 6 horas, caminhar. Porque, assim, o grande problema da cesárea não é ela em si.
A cirurgia em si é rápida, A cirurgia em si é rápida. São as 6 horas que vêm depois dela. Esse é o grande problema da cesárea. Onde aquela mulher vai ficar deitada, onde aquela mulher não vai conseguir amamentar o seu bebê, onde o marido dela, ao menos que ele seja um pediatra, dificilmente ele vai saber como posicionar o bebê no colo da mulher para dar de mamar. Então, o papel da físio é esse papel, é ensinar também, como a doula ensina, mas a gente se preocupa com algumas partes do corpo da mulher que muitas vezes são deixadas de lado. Muitas vezes a mulher só vai se preocupar com a barriga dela, pós uma cesárea, quando ela passa no médico, vai ver os pontos. Isso vai ser 15 dias pós-parto. Hoje eu tenho gestante que com 10 dias pós-parto já está fazendo treino respiratório e ativação de musculatura abdominal, porque ela fez todo o preparo durante a gestação. Ela veio para mim depois do primeiro morfe, e ela já está seguindo, e eu consigo ligar para o médico e falar, olha, está tudo bem, você viu a cicatriz está bonitinha, ela já fazia uma certa atividade, tudo bem da gente liberar um pouquinho antes de 60 dias? Alguns médicos são um pouquinho mais tradicionais, pedem para segurar 45, 50, outros não, outros com um mês, uma atividade livre, sem peso, sem nada, uma coisa em consultório, eles já liberam. E aí a gente começa a tal da reabilitação abdominal, que é um músculo que foi estirado, dependendo do quanto essa mulher, né, engordou durante a gestação, ele foi muito sobrecarregado, e a gente começa a dar a própria percepção dela do esse abdômen tem que contrair. Esse abdômen tem que voltar para o lugar. Inclusive, eu acho que uma das dúvidas das mulheres é o que é a diástase. Você até comentou agora. Isso. O que é a diástase? E tem o que fazer para não ter? Toda mulher vai ter? Como é que é? Explica um pouquinho para elas. A diástase nada mais é do que a separação do músculo. Então, o nosso abdômen, ele é composto por um grupo muscular, que é o famoso core abdominal, que todo mundo aí lê, fala e treina ele. O principal músculo da diástase é o reto abdominal, que é um músculo que vai da região das costelas até o pubis. Ele é um músculo, como propriamente o nome diz, ele é reto. Durante a gestação, esse músculo ele vai estirando para o útero sair da cavidade pélvica e ir para a cavidade abdominal. Que é quando a barriguinha começa a crescer. Exatamente. Para elas entenderem. Quando ela começa a crescer e aí ela vem que ela para aqui. Então, imagina esse músculo, você, que é magra, como é que esse músculo vai estar depois de 40, 41 semanas de gestação. Sim. Esse músculo ele volta ao normal sozinho. Essa diástase que precisa, que é a separação desse músculo, ela volta ao normal sozinha. Mas, em alguns casos, ela não volta ao normal. Ou ela volta e não volta tudo. Então, assim, não tem como a gente falar prevenção de diástase. Eu acho que prevenção de diástase é a Mas maior... é o que elas mais perguntam, né? É, porque não tem como você prevenir uma coisa que vai acontecer. O fisiológico, né? Vai acontecer, precisa acontecer. O bebê precisa crescer, o útero tem que subir, a diástase tem que acontecer. Só que quando ela fica patológica, é o problema. Ela fica patológica, muitas vezes, naquela mulher que já teve 4, 5 gestações e nunca fez uma fisioterapia, nunca fez uma atividade física. Ela fica patológica naquela mulher que engorda 25, 30 quilos e também nunca fez uma atividade física. E aí ela fecha, mas ela não fecha por perfeito. É quando forma aquele vinco na barriga, em cima do umbigo, e a gente põe o dedo e a gente vê, é 1 dedo, 2 dedos, 3 dedos. Hoje a gente tem exames mais modernos, né? Além do paquímetro, que é o ultrassom que a gente usa para ver o tamanho dessa diástase. Mas a gente só começa a falar de diástase patológica depois de 3 meses pós-parto. Em algumas mulheres, depois de 6 meses pós-parto. Então, imediatamente pós-parto, a gente começa a discutir sobre reabilitação abdominal, que é um músculo que foi estirado e a gente precisa acordar. E aí não é só reabilitação abdominal. Reabilitação abdominal é uma das coisas que a gente vai fazer. A gente vai trabalhar o abdômen, a gente vai trabalhar esse períneo, que independente da via de parto que a mulher teve,
A mulher ela não tem incontinência urinária porque ela teve parto normal. A mulher ela tem incontinência urinária porque ela estava grávida. O períneo, eu costumo sempre comparar o períneo ao solo, ao piso de uma casa. Para você subir um prédio, esse piso tem que estar firme, esse piso tem que estar funcional. O períneo tem que estar funcional também. Então, um períneo funcional, ele não é um períneo só que sabe contrair. Ele é um períneo que contrai, que mantém, que relaxa. Ele é um períneo que contrai e relaxa rapidinho. E ele também é um períneo que responde a estímulos como tosse, espirro, ou qualquer tipo de força interna que a gente faça. Então, como é que funciona essa questão do períneo, né? Conforme a gravidez vai evoluindo, a pressão na barriga vai aumentar, consequentemente, a pressão no períneo também vai aumentar. Então, ele precisa ter mais força, ele precisa ser mais fácil de manejo, independente da via de parto. Por isso que fisioterapia obstétrica, fisioterapia pélvica, ela é tão importante, independente da via de parto. E tem algum método de indução de parto natural, com óleos, com coisas mais naturais? Tem, isso também é um tema muito legal para a gente falar. Eu costumo brincar que se induzir parto naturalmente fosse fácil, eu ia Ficar rica. Milionária. ia ficar rica, a indústria farmacêutica não ia vender mais Eles iam nada. mandar te matar. Exatamente, ia ser bem por aí. Ou eles iam super me contratar e botar minha foto em todas as caixas de remédio. A indução não farmacológica, ela é um convite. E o convite cabe a você aceitar ou não. Acabou. Com o bebê é igual. E eu falo que bebê é um bicho muito estranho. Porque eles já nascem e você já percebe, antes deles virem para fora da barriga, que eles têm gênio. E que eles são donos da sua história. Então, assim, eu já tive mulher que eu não fiz nada e ela entrou em trabalho de parto. E eu já tive mulher que eu olhei todo santo dia no meu consultório. Eu fazia essa mulher caminhar todo dia 45 minutos, fazia acupuntura, usava óleo essencial, tomava chá. Nada. Nada. Internou, fez o ciclo medicamentoso e continuou sem nada. Eu falei, ele não quer nascer. Ele é dono da história dele. Bebê. Antes eu ficava muito agoniada, eu falava, eu preciso virar esse neném agora. Eu já aceitei que são eles que mandam. Então, assim, qual é a chance? Eu passo a informação. A chance de virar é 10%. Nossa. Vai virar? Não sabemos. Ele sentou. Se ele sentou, ele tem espaço para virar de novo. Então, fisicamente falando, a gente sabe que tem. Mas o que aconteceu dentro dessa cabeça, dentro desse binômio mãe e bebê, para ele sentar, cada um sabe a sua história. Existe esse ponto. Eu gosto muito de vincular ele com algumas posições. Alguns profissionais trabalham com spinning babies, que é uma técnica muito legal. É uma técnica de uma parteira mexicana, onde ela trabalha com os vetores de força. E aí ela vai colocando a mulher em determinadas posições, em determinadas posturas, onde você tem o poder de convidar esse bebê a virar. Então, são todos convites. Qualquer coisa que a gente faça vinculada ao bebê, infelizmente, são convites. E são eles que resolvem. E com quantas semanas a gestante ela tem que procurar a fisioterapia pélvica? Existe uma regra? Como que funciona? A A partir de quanto? literatura fala algo em torno de 9 a 12 semanas. Mas eu vejo muito lá no consultório elas vindo naquele período de 15 a 17, depois do morfológico. É quando hoje os obstetras acabam se sentindo mais seguros, até a gente mesmo. Por mais que a fisioterapia ela não seja só exercício físico, né? Não seja só mobilidade de quadril, a gente consegue trabalhar a respiração, a gente consegue trabalhar outras situações, a gente preza muito pelo bem-estar e pela tranquilidade da mulher. Então, assim, se a mulher vai ficar mais em paz, mais segura, vindo com 20 semanas, vem com 20 semanas. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem, dá tempo para tudo, não precisa correr, mas também não vai chegar com 39 semanas. E aí não tem milagre, né? Querendo milagre, Não né? fazemos milagre. Vira, faz nascer, tudo agora, em uma exatamente. semana. Ju, a gente queria te agradecer muito. Acho que a gente conseguiu pegar os principais pontos que as pacientes mandaram, encaminhar algumas perguntinhas. Você é muito bem-vinda e vamos gravar mais vídeos. Obrigada, Aonde que meninas. as mães podem te encontrar?
Elas me encontram no Instagram, que tá como @doutora Ju A Fernandes. gente vai deixar aqui o arroba embaixo. Pelo meu celular, que sou eu que respondo, 24 horas, então eu tô ligada. E o meu consultório fica na Afonso Pena 152, pertinho do Canal 4. Então, em qualquer um desses locais, elas acabam me encontrando. Maravilha, nós vamos deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative as notificações. Toda semana tem vídeo às terças e quintas. E até o próximo. Tchau, tchau.